Gálatas 6,6, ele fala assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito colherá coisas concernentes à vida eterna. Verso número 9 ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Pai, obrigado pela oportunidade de crescer e avançar no Senhor. Que o Teu Espírito continue a falar ao nosso coração, para que nós possamos aprender da Tua palavra, crescer na Tua palavra e assim produzir frutos que irão transformar a vida de outros. Obrigado pela unção disponível nessa noite. Que essa unção venha nos ensinar e nos instruir, Pai, no nome de Jesus, amém. Se assente, querido, no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Gálatas 6, do verso 6 ao verso 10, assim como em muitos lugares na Bíblia, contém, querido, palavras que podem transformar a nossa vida. Eu lembro de algo que eu fazia na igreja católica quando eu era criança e os meus pais participavam. O padre, depois que ele falava algumas coisas, a gente virava e falava assim: palavras da salvação. Você lembra disso, sim ou não? Irmão, Gálatas 6, nesses versos que nós lemos, são exatamente palavras de salvação para a nossa vida. Não digo palavras de salvação quanto ao seu destino ao céu, mas sabe, querido, quando o barco está com um furinho e a água começa a entrar, essas palavras vão te ajudar a tirar a água do barco, vão te ajudar a tampar o furo, para que você faça uma boa viagem. E muitas vezes nós precisamos acertar alguns furos no nosso barco, querido, porque se você deixa a água entrar aos pouquinhos, quando você vê, o barco já está naufragando. Porque um pouquinho de água aqui, um pouquinho de água ali, quando nós vemos, é um montão de água. Paulo começa a falar sobre a nossa vida, e ele diz que aquilo que nós semeamos, é fato que nós iremos colher. Nós não podemos, querido, brincar ou zombar de Deus, achando que se vivemos uma vida leviana, ainda assim Ele vai continuar nos abençoando, porque isso não é verdade. Aquilo que o homem semear, isso o homem também vai colher. Mas eu digo para você, não é só semear coisa boa ou semear coisa ruim. O segredo da bênção de Deus na nossa vida, onde tudo é provido por Ele, não está no semear algo bom ou algo ruim, e sim, semear algo bom, mas não desfalecer. Paulo, ele diz aqui, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Diga comigo, bate no peito, fala para você, diga assim, diga o seu nome, e você vai falar assim, ó, não canse de fazer o bem, tá bom? Leandro, não canse de fazer o bem. Não, bate de novo, querido. Fala, Leandro, não pare de fazer o bem. Você falou o seu nome aí? Sabe por que eu estou dizendo isso, querido? Porque no mundo que a gente está vivendo, é duro ficar fazendo bem. No ambiente que a gente está trabalhando, chega uma hora que a gente se cansa de fazer bem. Dentro de casa, chega uma hora que você se cansa de fazer o bem. Aí você fala, só eu faço isso e ninguém faz. Só eu limpo a casa e ninguém limpa. Só eu trabalho nessa empresa e ninguém trabalha. É assim, irmão. Aí você está no ministério, só eu oro e ninguém ora. Só eu limpo a igreja e ninguém limpa. Só eu ensaio e ninguém ensaia. Só eu chego na hora que é combinado e ninguém chega. E aí o que acontece? Aos pouquinhos, essa insatisfação, essa indignação, vai fazendo com que você pare de fazer o bem. Aí você faz assim como você já deve ter feito no semáforo. Você vai dar uma moedinha um dia para alguém. Aí você depois foi lá e deu outra moedinha.
Só que aí você viu que começou a aumentar o número de pessoas no farol. Aí você de repente falou, quer saber de uma coisa? Não vou dar mais moedinha para ninguém. É assim, não é assim? Estou de saco cheio desse monte de gente pedindo. Aí de repente você para o carro, vem o flanelinha. Ô tio, posso cuidar do carro? Aí a primeira vez você falou, pode. Na segunda você já ficou com raiva, na terceira você queria bater, não é assim? O mundo do jeito que está, irmãos, e quando eu digo mundo, eu digo em todas as áreas da nossa vida, as coisas estão cada vez mais difíceis em fazer o bem, porque o mundo caminha para o mal. Paulo mesmo diz que o príncipe ou Deus desse mundo não é o nosso Deus, mas é o diabo. Quando Adão e Eva, eles pecaram e erraram, eles entregaram o domínio desse mundo para Satanás. Em Lucas capítulo de número 4, quando o diabo leva Jesus até a ponta do pináculo do templo e fala, você está vendo todo esse reino? Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar, porque um dia me foi dado. Querido, ele é o detentor do domínio desse mundo. Jesus morreu na cruz para mudar a nossa vida. Quando nós aceitamos a Jesus, Deus passa a ser o nosso Deus, mas isso não muda a realidade do mundo. Isso muda a realidade do nosso mundo, da nossa família, do nosso trabalho. Mas quem opera lá fora, querido, é o diabo. E eu que posso contar um segredo para você? Nós vamos orar e nós vamos continuar orando para que coisas melhorem. Mas independente de nós orarmos, o mundo vai piorar. A nossa oração vai ser sempre para que Deus guarde os nossos filhos, cuide das nossas famílias, salve pessoas, mas o ímpio, querido, a tendência natural é ele ir cada vez mais para o buraco. Como se estivesse numa areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. E Paulo, ele sabia disso, porque os tempos dele aqui já estavam ruins. Ele já via a promiscuidade crescendo, ele já via enganadores e falsos mestres crescendo. Ele mesmo, depois ele escreve a Timóteo, e ele já vê Timóteo tendo uma esfriada na sua fé, e ele diz, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Um dia Timóteo era quente, outro dia Timóteo estava ficando frio, e Paulo falou, acorda Timóteo, não dorme não, se levanta, não deixe a sua fé esmurecer, ou sua fé enfraquecer. Porque irmãos, se nós começarmos a andar no curso desse mundo, e seguir o curso desse mundo olhando para as circunstâncias, nós vamos ter a nossa fé apagada, e nós vamos parar de fazer o bem. É por isso que o nosso alvo, ou onde nós estamos colocando a nossa fé, aquilo que nós estamos crendo e esperando, não pode estar no homem, e sim precisa estar em Deus. Porque irmãos, se eu posso falar para você, muitas vezes você vai plantar, e você não vai chegar a colher disso que você plantou na vida de pessoas. Mas essa semente que um dia você plantou, ainda que você não colha, de repente, querido, vai vir uma outra pessoa e vai colher da semente que um dia você plantou. Aleluia. A Bíblia diz que um é aquele que planta, outro é aquele que rega, outro é aquele que colhe, mas é um que dá o crescimento. Em momento algum a Bíblia diz que Deus planta, Ele dá o crescimento. Mas Ele dá o crescimento ao quê? Aquilo que está sendo plantado, aquilo que está sendo regado, para que um dia possa ser colhido. Quando nós levantamos, querida, a nossa vida, e nós estamos desejosos em fazer o bem, sem olhar a quem, nós estamos praticando a palavra, para que vidas sejam transformadas. E meu irmão, à medida que você age assim, a sua vida começa a ser envolvida por uma grande colheita, porque aquele que semeia coisas boas, ele também colhe coisas boas. Aleluia. Entenda algo, o segredo da colheita na sua vida não está ligado, querido, aos resultados que você vê das sementes que foram lançadas na vida de outros. Do que você está falando, Leandro? Você chega hoje, quem aqui tem alguém no serviço que não é crente? Conhece alguém no serviço que não é crente? Olha aí. Aí imagine que você chegou lá amanhã e você pregou a palavra para ele não aceitou Jesus. Na terça-feira você pregou, ele não aceitou. Na quarta, na quinta, na sexta você pregou, ele não aceitou. Na sétima, no oitavo, no nono dia ele não aceitou.
Passou um ano você pregando, e ele não aceitou. Aí você olha e fala: nossa, eu não vou mais pregar para ele não. Eu não consigo ver a salvação na vida dele. Eu não consigo ver o fruto da minha pregação na vida dele. Querido, entenda algo. Ver o resultado da semente brotar na vida do outro não tem nada a ver com os frutos de Deus se manifestando na sua vida. Deus vai te galardoar pela sua fidelidade. Se nós não houvermos desfalecido, e exatamente isso que ele diz no verso número 9, abre de novo comigo lá em Gálatas 6, no verso número 9, nós vamos ler bem alto esse texto, e ele diz assim em Gálatas 6, 9, vamos lá, vou contar até 3, você lê comigo, 1, 2, 3, e não, porque, se não houvermos o quê? Desfalecido. Sabe, irmão, entenda algo, do plantio até a ceifa ou a colheita existe um tempo. Mas, meu irmão, você daqui onde você plantou, você só vai chegar aqui onde você está colhendo, se você, querido, daqui até lá não desfalecer. Aleluia. Se eu virar para você e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, ali virando à esquerda, andando 5 quilômetros, tem uma maleta com R$1 milhão. Você só precisa ir lá e pegar. Só que acontece, na hora que você sai na porta, você vê que tem leão, crocodilo, fio desencapado com energia elétrica, e você olha e você fala assim, nossa, como eu vou chegar lá? E aí você consegue passar pelo leão, passa pelo crocodilo, e aí quanto mais você anda, você vê que mais difícil está ficando. E aí de repente você olha e fala, quer saber de uma coisa? Não aguento mais, cansei. Parece que quanto mais eu avanço, mais difícil fica. E aí o que você faz? Deixa quieto, eu vou embora, eu vou desistir. Você desfaleceu, você enfraqueceu, você desistiu. Entenda algo, a maleta continuou no mesmo lugar. O que ia te fazer desfrutar dos benefícios do 1 milhão que tinha dentro da maleta, era simplesmente completar o percurso. Se nós não desfalecemos nas etapas da nossa vida, e aprendemos a completar os percursos, independente de qualquer coisa, nós iremos desfrutar das bênçãos e dos resultados em cada etapa da nossa vida. Meu irmão, quem aqui tem filho? Deixa eu perguntar para você, é fácil criar filho? Que é isso, eu fico imaginando, e eu já oro, falo, Pai, dá graça para mim criar os meus filhos. Eu fico imaginando que tem hora que dá vontade de você dar um soco, ou dar um chute, não é? Amarrar no pé da cama, deixar sem comida, não dá vontade de fazer isso? Eu estou achando que eu sou terrorista, né? Brincadeira. Sabe, irmão, eu sei que tem hora que você está ali, na aula de matemática, seu filho não está conseguindo aprender tabuada, e você fica dentro de você pensando, mas não acredito, é tão fácil e ele não consegue aprender. E aí você fala para ele, Pedrinho, quanto é 2 vezes 3? Ele 7? Não. Ele 8? Não. 5? Não. 4? Fala tudo menos 6. Aí você, vamos lá então, aí você apaga, né? Aí de tanto apagar, quase até rasga a folha do caderno. Você sabe o que eu estou falando, sabe? Aí a vontade que você tem é de descer o pé e falar, vai com seu pai, menino, não é assim? Ou vai com a sua mãe. Só que, meu irmão, se nós desistirmos, sabe quando ele vai aprender matemática? Nunca. O sucesso da vida do nosso filho lá na frente está ligado à nossa persistência em concluir com excelência as etapas que eles estão vivendo, mas que nós estamos vivendo. Se nós falarmos assim, quem quer ter um bom filho? Todo mundo, eu! Quem quer ter um filho formado na faculdade? Eu! Quem quer ter um filho que vai casar com uma boa moça? Eu! Só que aí nós desfalecemos no processo de criação. Nós desfalecemos quando nós deveríamos estar permanecendo no ensino de princípios. Irmãos, entenda algo, muitas coisas da nossa vida não estão acontecendo, não é porque Deus não quer, é porque nós não queremos da forma que nós precisamos querer. Quem aqui já viu alguma pessoa feia casando com uma pessoa bonita? Você fala, nossa, sabe o que é isso?
perseverança. É verdade. Eu tinha um amigo, meu irmão, que ele era feio, mas feio, não é? E assim, só para você entender como ele era, mas eu digo sempre, padrão de beleza estabelecido pelo mundo não é o mesmo de Deus, porque Deus vê o coração, não é verdade? Se Deus fez você nascer de um determinado jeito, é porque você é bonito aos olhos dele, independente do seu tamanho do nariz, orelha, boca, cabelo ou barriga, não é verdade? Então, é bonito, mas ele era, você sabe como é. Ele ficou apaixonado por uma menina que era linda. E sabe o que aconteceu, querido? Ele virou amigo dela. Aí depois de virar amigo, ele conheceu os gostos dela. Ele era aquele que não esquecia do aniversário, era aquele que mandava o presente, era aquele que aos pouquinhos foi indo, e ela namorando outros meninos, mas ele não desistia. Ainda que ela estivesse namorando com outros, ele continuava cuidando, ele continuava sendo um bom amigo, até que um dia ela olhou e falou assim: peraí, ninguém me conhece mais do que ele, ninguém me faz feliz mais do que ele, então eu vou deixar esses bandos de baguá aqui, e eu vou o quê? Casar com ele. Aleluia. Você deve ter visto história assim, não é? Deve ter até vivido. Quem sabe você é um fruto dessa história, não é? Ou de um lado bom ou do outro lado. Sabe, irmãos, perseverar. Paulo diz que aquele que permanecer fiel até a morte vai receber da coroa da vida. Aleluia. Existe uma coroa que está guardada, mas nós precisamos perseverar. Vai comigo para Gênesis 37. Para mim esse texto é uma das principais histórias sobre perseverança. Conta a história de José. Ele perseverou, irmão. Porque nós achamos que perseverar é ficar fiel quando tudo está contribuindo a nosso favor, querido. Mas perseverar é você sair de casa e só voltar quando você alcançou a sua bênção. Perseverar é aquilo que nós gordinhos muitas vezes fazemos, só saímos da mesa depois que a comida acabou. Mas esse tipo de perseverança você tem que deixar de lado. Amém, irmão? Nós vamos deixar. Quem está comigo vai emagrecer em 2015 aí. Aleluia! Né? Segundo meu amigo Eloy, nosso baterista, ele fala que nossa igreja vai ser conhecida como a igreja dos marombas, né? Aí pastor bombado, batera bombado, técnico de som, os professores das crianças não vão nem bagunçar, porque o professor vai fazer assim, aí a criança já vai ficar quieta, não é? Gênesis 37, no verso número 5, ele conta a história de José, e olha o que ele narra. Gênesis 37, 5. Teve José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Atávamos feixes nos campos, e o meu feixe levantou e ficou de pé, e o vosso feixe rodeava e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Sabe, às vezes você vive isso, querido. Quanto mais as coisas dão certo para você, quanto mais você fala de fé, parece que as pessoas mais te odeiam, né? E ele diz assim, ele continua, no verso de número 9. Teve outro sonho e se referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante ti em terra? Olha o que ele diz no verso 20. E eles disseram: vinde pois agora, e matemo-lo e lancemo-lo numa cova dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. Vejamos o que darão estes sonhos. Irmãos, muitas vezes isso vai acontecer na nossa vida, por coisas naturais e normais desse mundo, mas outrora por invejas e perseguições. O que estava acontecendo aqui? Os irmãos de José já odiavam ele, porque ele era visto como o queridinho de Jacó, como o queridinho de seu pai. E de repente esse menino, ele começa a falar de coisas que Deus estava colocando dentro do seu coração. E aqueles irmãos, ao ouvirem que ele estava dizendo de dias onde ele estaria num lugar melhor e maior do que eles,
Eles chegam a cogitar de matar por tamanho ódio que José possuía. Se nós continuarmos a folhear e a virar os textos, você vai ver que um desses irmãos, ele pede para que não fosse morto José, e sim vendido. E nesse processo onde ele é vendido, ele depois é lançado em uma prisão. Em determinado momento, dentro dessa prisão, ele começa a ser usado por Deus ao ponto de interpretar o sonho do copeiro. Entenda algo. Deus falou para ele que ele ia governar, mas ao invés dele ter uma ascensão natural, as coisas pioraram para ele. Ele estava bem na casa do pai, de repente José estava onde? Na prisão. Quem é que gosta de ficar preso? Eu não. Ninguém gosta, irmão. E naquele dia muito menos. Não tinha as refeições que nós temos hoje, não tinha o colchãozinho que nós temos hoje, ainda que tenhamos cadeias superlotadas, mas hoje é muito melhor do que era antes. As pessoas faziam as fezes dentro das próprias celas e ficavam ali por dias, querido. Ele estava nesse lugar, ele estava preso, ele estava sendo vendido como escravo. Aí o que ele acontece? Deus usa ele interpreta. E de repente um dia, ali Faraó, ele tem um sonho, e ele vê vacas magras, ele vê vacas gordas, e ele fala: o que está acontecendo? Ele chama os magos do reino, os magos dão interpretações, mas ele não fica satisfeito. E de repente o copeiro fala assim: o negócio é o seguinte, tem um cara lá que está preso, e ele interpretou meu sonho e aconteceu. Quem sabe ele pode interpretar o seu? Chama José. José fala de 7 anos de provisão abundante, que seriam, que antecipariam 7 anos de uma seca e de uma devastação extrema. Faraó acredita naquilo que ele diz e faz o quê? Tira ele de um lugar de vergonha, onde ele estava preso, vendido como escravo, e ele é colocado num lugar onde ele começa a governar. Muitas vezes, querido, as coisas da nossa vida, quando você está esperando que elas vão fazer assim, elas continuam normais, as dificuldades começam a vir, mas não é porque a dificuldade está vindo que você não está crescendo. Não é porque as circunstâncias parecem que estão piores que você não está avançando. Porque, querido, circunstância não tem nada a ver com bênção. Porque, querido, bênção está ligado à fidelidade que nós temos quando a circunstância está a favor ou quando a circunstância está contra. Por que nós temos perdido a bênção de Deus na nossa vida? Porque a gente é fiel quando está a favor e a gente é infiel quando está contra. Olha o que ele diz em 1 Pedro, tem tudo a ver com isso, depois a gente vai voltar para ver o desfecho lá em Gênesis. Mas olha em 1 Pedro o que Pedro diz, no capítulo de número 1. 1 Pedro 1, a partir do verso número 3, aí tem crente, irmão, que não entende muitas coisas, e aí abandona a palavra e abandona a promessa porque as circunstâncias estão ficando difíceis, para de crer porque as coisas continuam difíceis. Calma, querido, se não houvermos desfalecido, ao seu tempo ceifaremos. E olha o que 1 Pedro diz no capítulo de número 1, a partir do verso número 3, ele fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e sem mácula, inacessível, reservada nos céus para nós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último dia. Querido, tem coisa boa chegando para mim e para você. Pedro está falando, nós somos salvos, resgatados, transformados para viver uma vida boa. Você crê nisso, querido? A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Tem coisa boa. Só que olha o que ele continua dizendo no verso número 6. Nisso exultais, no que? Fique alegre porque tem coisa boa chegando. E ele diz,
embora no presente, por breve tempo, seja necessário que sejais contristados ou entristecidos por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. O que é que Pedro está dizendo? Ele diz: a colheita é certa, coisas maravilhosas no porvir e até nesse presente século mesmo vão acontecer, mas para que nós venhamos desfrutar daquilo lá, nós precisamos nos alegrar aqui. Aleluia. Nós precisamos nos alegrar quando as coisas estão apertando, nós precisamos nos alegrar quando as coisas não estão fáceis, nós precisamos nos alegrar quando a paciência está acabando, nós precisamos nos alegrar e continuar fazendo bem, quando todo mundo, querido, que está recebendo as suas boas ações, estão frustrando as suas expectativas. Amém. Aleluia. 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 Sabe quando o Brasil vai mudar? Quando uma classe em específico voltar a acreditar. E eu digo mudar não com relação a crente, eu digo no natural. Quando os professores voltarem a acreditar na educação, eu creio que o nosso país mude. Porque, querido, se você falar com a maioria dos professores hoje, e é provado que cada vez menos pessoas cursam faculdades para dar aula. Por quê? Você entra dentro da aula e parece que você está numa jaula de animais. Não é? Quem dá aula aqui sabe o que é. Aí os que sentam na frente são as comidas dos animais que estão lá atrás, não é verdade? É mais ou menos assim. E aí tem aqueles quietinhos, aquelas coisas, mas tem aqueles outros que tocam terror. Você vê vídeos e mais vídeos na internet de alunos batendo em professores, desrespeitando, xingando, usando o celular na hora da aula. E é tão triste que tem crente que usa o celular na hora da aula. Isso é desonra e é pecado. Então, se você usa o celular na hora da aula, pare de usar e seja crente. Amém ou não amém? Amém? Porque, querido, o que acontece? O professor chega e ele desacredita, porque ele olha aquele bando de animais, né? Entenda o que eu estou dizendo, para você entender. Eu não estou chamando os alunos de animais, eu estou dizendo das ações que eles têm tido, amém ou não amém? Posso usar esses termos, quer que eu mude? Aquele monte de ursinho puff, para você ficar mais feliz, então. O professor chega e ele já não acredita que dali pode sair coisa boa. Aí o que acontece? Soma o professor que não acredita, com o pai e a mãe que já abriu mão, com o governo que não quer nem saber do que vai acontecer, desde que chegue no final para ter um índice de formação, independente de partido. É isso que o governo tem feito nos últimos anos. Aí o que acontece? Onde estão os nossos homens e mulheres de valor? Perdidos pelo caminho. Culpa apenas deles? Não, culpa também nossa. Se nós queremos ter homens e mulheres de valor, nós que somos os maiores professores deles, como pais, mães, líderes, influenciadores, nós não podemos desfalecer, querido. E é exatamente isso que Pedro está falando. Ele está falando, a hora de se alegrar é quando você está entrando, olhando naquela sala de aula e falando, nossa, não sei o que vai acontecer aqui, mas um milagre poderoso vai acontecer, porque eu vou formar os melhores alunos da minha vida. Aleluia. Quando nós começamos a olhar assim para os nossos filhos, quando nós começamos a olhar assim para as pessoas que sentam perto de nós da igreja, quando nós olhamos assim para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos familiares, nós vamos fazer como aquela esposa do Smith Wigglesworth fez. E para mim, querido, é um dos maiores exemplos. Pense num cara chato, era esse homem. Futuramente, ele seria intitulado como o apóstolo da fé dos dias atuais. Milagres, ressurreições, dons, manifestações do Espírito eram abundantes na vida dele. Só que ele era um cara chato antes de se converter. Ele humilhava a mulher dele.
Ele era um encanador, querido, ele trabalhava com parte de construção civil. O cara era grosso, não é verdade? Aquele cara, e aí o que acontecia? Chegava em casa, a mulher dele falava: amor, vamos para a igreja? Não. Vamos para a igreja? Não. Aí ela ia para a igreja: está indo lá, dá dinheiro para o pastor? Está indo lá de novo, escravazinha, tonta, enganada. E teve um dia, querido, que ele, não contente de fazer isso, ele vira para ela e fala assim: se você for, você vai dormir na rua. Ela vira e fala: eu durmo na rua, mas eu vou. Ela chega em casa, as portas estão trancadas, e ela senta, encosta a sua cabeça, isso ele narra em um dos seus livros, e ela dorme para o lado de fora no sereno. Logo pela manhã, quando ele acorda, está indo trabalhar, ele abre a porta, e ela acorda, porque ela estava encostada na porta. Ela, no livro narrando, ela tira a poeira da sua roupa, dá um sorriso para ele e diz: amor, o que você quer tomar de café da manhã? No livro, ele diz que ele aceitou Jesus por causa disso. Ela não desfaleceu, ela não desistiu. Aleluia. Sabe, irmão, muitos dizem o quê? E eu não quero, vou buscar outro que me queira. Não quer, tem quem quer. Não é o discurso do mundo hoje? Mas, querido, o segredo não está em procurar quem quer. O segredo está em permanecer e não desfalecer, para você ficar com quem você quer. Amém. Aleluia. Você quer ter um bom filho? Sabe, irmão, faça e produza o seu bom filho. É tão interessante que Provérbios diz: ensina a criança no caminho com que deve andar, e quando crescer, ela não vai se desviar. Eu não vejo ali menção sobre nenhuma escolha da criança. Quando Salomão vai falar, ele é tão intenso, e ele sabe tanto, que se uma boa educação for colocada, aquela educação, aquela intensidade dos pais, vai envolver a vida do filho de uma forma que ele não vai querer outra coisa. Muitas vezes nós vemos os nossos filhos se distanciando, porque nós já soltamos a corda faz tempo, nós nem percebemos. Nós vemos as bênçãos se distanciando da nossa vida, porque nós já abrimos mão, querido, e nós já estamos indo, e nós nem percebemos. É como se fosse um barco, que ele não está mais atracado. Você fica ali e acha que ele está parado, e quando você percebe, você já está sendo levado pela correnteza da vida, pela correnteza das coisas, já está se distanciando daquilo que era o seu porto seguro. José, as coisas não ficaram mais fáceis para ele, muito pelo contrário, parecia que ficava difícil. Quando ele falou do sonho, o que ele disse que ia acontecer? O dele ia se levantar, o feixe dele se levantava, os outros se dobravam, a estrela dele se levantava, as outras se curvavam. Vai comigo para Gênesis 42, olha o que ele diz lá. Você já sabe o que foi que Deus disse para José. E olha o que acontece. 42, verso de número 6. Ele diz assim, José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e o quê? Vieram e o quê? Se prostraram com o rosto em terra perante ele. Aconteceu do dia para a noite? Você acha, querido, que foi fácil para ele ficar longe da família e longe do pai? Não. Você acha, querido, que quando ele olhou para eles, não deve ter vindo da mente dele? Eles te venderam, eles queriam te matar, vai lá, faz eles sofrerem por aquilo que eles fizeram, um espírito de vingança. Você acha que não deve ter vindo sobre ele isso? É bem provável que a mente dele tenha sido tomada por vários pensamentos, mas se você continua lendo, você vê que ele manda que os seus servos devolvessem o dinheiro nas coisas em meio aos cereais. Você vê que ele abençoa a sua família.
E depois, quando o pai retorna, reconhece ele, José dá para sua família uma das melhores terras do Egito, para que eles pudessem morar. A fidelidade de José, durante esse caminho, não fez apenas que José fosse exaltado, mas toda a sua família, que ele desfrutou da bênção. É por isso que nós não podemos desfalecer. Leandro, mas a minha família está contra mim. Não desfaleça, porque a sua fidelidade vai fazer com que um dia eles desfrutem da bênção de Deus na sua vida. Não desfaleça. Essa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um peso eterno de glória. Sabe, meu irmão, falar que vai ser fácil é mentira. Não vai ser fácil, mas eu digo para você, vale a pena. Vale a pena permanecer em algumas áreas. Tem áreas que vai ser fácil, tem áreas que você vai chegar e vai empurrar a porta, vai estar aberta. Tem lugares que você vai ver e a bênção já está diante de você. Mas tem lugares que entre a bênção e a semeadura existe um tempo. E nós só iremos colher dessas coisas se nós permanecermos. Ser corrigido às vezes não é gostoso, mas o ser corrigido é aquilo que vai nos fazer, querido, alinhar o curso da nossa vida, para que nós não venhamos nos perder durante o caminho. Diga comigo, correção é bênção. Aleluia. Então, se algum dia alguém olhar para a sua vida e apontar algo que você está fazendo que não é certo, querido, exulte, se alegre, se regozije, porque Ele está fazendo isso hoje para que você não venha padecer amanhã. Hoje eu sou grato por todas as vezes que eu apanhei do meu pai, por todas as vezes que eu levei chinelada da minha mãe. Na hora eu queria que ela sumisse. Quantas vezes eu mesmo já eu falava para ele e para ela: você não é um bom pai, você não é uma boa mãe, eu queria que vocês morressem. Falei, meu irmão. Mas hoje eu agradeço a Deus, porque as minhas palavras não tinham poder naquela época. Aleluia. Ame aqueles que te amam, queridos. Ame aqueles que acreditam em você. Ame aqueles que não te amam. Ame aqueles que não acreditam em você. Não cesse de fazer o bem. Eu pergunto para você, o que é que você tem feito de bom? Continue. O que é que você parou de fazer que era bom? Volte a fazer. Uma das coisas que eu bato muito na tecla, quando eu falo para as pessoas que elas se convertem ao mundo gospel, ou se convertem ao evangelho, é a mudança de atitudes que elas têm, e elas não deveriam ter em muitas delas. A pessoa, quando ela é espírita, ela pratica boas obras para ser salva. Aí quando ela é crente, ela abandona as boas obras, porque ela acha que ela não é salva por obras. Exatamente, querido, você não é salvo por obras, mas porque você é salvo, você pratica boas obras. Se você dava 10 cestas básicas quando você era espírita, você vai dar 20 porque você virou crente. Amém ou amém? Não senti firmeza não. Se você dava 10 quando você era espírita, quando você se converte, você passa a dar 20, amém? Amém, amém, querido, porque nós estamos avançando, nós estamos vivendo uma vida que nós somos chamados para fazer o bem. Amém. Aleluia. Quando ele não era crente, ele era bom, virou crente. Ele era legal quando era do mundo, e agora ele virou crente e é chato, sabe, irmão? Quando a gente vira crente, a gente fica mais legal. Amém, amém. Quer ver uma coisa? Quer ver? Vai comer um lanche com a galerinha aqui. Você vai ver, querido, que é mais legal ser crente do que ser do mundo. Você sai, come, dá risada, volta para casa, está tudo bem. Está tudo bem com a sua esposa. Está tudo bem com o seu dia de amanhã. Não tem ressaca. Aleluia. Sabe, existe uma alegria verdadeira, querido, que habita dentro do nosso coração. Mas para isso nós precisamos o quê? Mudar o que tem que ser mudado, e não mudar aquilo que não deve ser mudado. Um exemplo que
eu falo às vezes para as pessoas que nós não deveríamos fazer, é o parar de cuidar da nossa beleza. Tem muitos casamentos, irmãos, que eles chegam ao fim, ou eles passam por problemas de traição, porque as esposas e os maridos, eles não perseveram no cuidado da sua beleza. Antes de casar, passava antitranspirante, vestia roupa bonitinha, ia no cabeleireiro. Casou, pelo debaixo do sovaco, cabelo que parece uma esponja e roupa toda rasgada. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não está falando de você. Aleluia. Aí o cara vai lá, e quando ele quer namorar, ele quer casar, ele paga a conta, ele dá o melhor presente, casou, ele não quer nem saber, meu irmão. Toda vez que vai comprar algo, reclama. Comprou um presente faz 1 ano, a mulher vem pedir uma outra roupa, ele fala: de novo? Perseverar em todas as coisas, não desfalecer em todas as coisas. Sabe, irmão, Black Friday, sexta-feira aí passou, era uma boa oportunidade de você ir comprar presente para sua esposa. Não é? É. Se você perdeu, agora vai pagar mais caro, e compra presente para sua esposa essa semana. E assim também para o seu marido. Sabe, irmãos, não desfaleça no cuidado do seu casamento, não desfaleça no cuidado dos seus filhos, não desfaleça no seu ministério. Quantos de nós entramos no ministério, estamos cantando, estamos ensaiando, nós pagamos aulas para fazer, nós lemos a Bíblia, e aí de repente você lê o Novo Testamento em 1 mês, e aí depois de 1 ano de crente, você já não lê a Bíblia, você já não estuda, aí porque você está tocando no ministério de louvor, você já não treina mais uma música na sua casa, aí porque você está acostumado a dar aula na igreja da criança, você já não estuda mais historinha, porque você sabe. Não desfaleça. Continue a estudar, continue a crer, continue a orar, porque, querido, a fidelidade na nossa vida vai produzir bênçãos cada vez maiores na nossa vida. Aleluia. E uma das coisas tão maravilhosas que Deus nos deu, Salmo 126 diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de risos e de hinos de louvor. Sabe, irmãos, nós precisamos viver todos os dias fiéis à palavra que Deus nos deu um dia, e nos alegrando ainda que nós não estejamos vendo, porque a vida que Deus nos chamou para viver, uma vida de fé, não está ligada com ver ou não ver, e sim com crer. Agora eu pergunto para você: como vai ser o futuro do seu filho? Abençoado, poderoso, cheio de provisão por todos os lados. Como vai ser o seu futuro no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa? Aleluia, poderoso, abençoado, cheio de alegria. Ah, mas o governo, meu irmão, deixa eu falar um negócio que a Sâmia fala muito, e ela fala assim: que se exploda o governo. A vontade, querido, é que o crente se exploda para que o governo se exploda. Do que está dizendo isso? Quando a gente lê em Atos e diz que nós iríamos receber poder quando do alto viesse o Espírito sobre nós, a palavra poder ali é dunamis, que é a raiz de dinamite. Então ela até faz uma brincadeira, ela fala assim: a dinamite foi feita para explodir. E ela falou: quando uma dinamite explode, ela faz estrago. Ou seja, irmãos, nós precisamos explodir, para que o governo exploda, para que o Brasil exploda, para que o mundo exploda de bênçãos, de coisas boas, amém, queridos? Aleluia, aleluia, porque toda explosão chama atenção, não é verdade? Amém ou não amém? Aí tem gente que estava com raiva de mim, falando que eu estava falando que tinha que explodir, que era ruim. Não, é coisa boa. Diga comigo: eu não vou desfalecer. Diga mais forte: diga, eu não vou desfalecer. O bom músico, nas primeiras vezes que ele está começando a tocar guitarra, antes dos calos serem formados no dedo dele, dói. Fica a marca, sai sangue, dependendo do tempo que ele toca. Se ele parar no meio do caminho, ele não vai conseguir tocar da forma que ele precisa, porque ele parou. Não pare no meio do caminho. Continue firme e forte. Onde você quer chegar? Ah, lá, pastor, então continue firme e forte. Se precisar, pode até dar uma diminuidinha na velocidade, mas dê uma respirada, volta a correr.
Sabe, irmão, continue fazendo bem. Ah, não, pastor, mas eu estou ajudando e ele não... Continue ajudando, queridos. Deus vai te abençoar pela sua atitude correta, independente se existe fruto ou não na vida da pessoa. Porque Deus te chamou para plantar. Quem dá o crescimento, ou quem vai colher, aí já é outra história. Você pode fechar os seus olhos comigo no seu lugar? Eu quero fazer uma oração por você. Se você entrou aqui nessa noite e o seu coração nunca foi entregue a Jesus, essa é a noite de você ter a oportunidade de mudar a sua história de uma vez por todas. Só existe sucesso e só existe perseverança com Deus, irmãos. É Ele quem nos dá força para permanecer. É Ele quem nos dá força para perseverar. E Ele só pode fazer isso quando o nosso coração é dEle. Você que está aqui nessa noite e deseja entregar o seu coração para Jesus, levanta a sua mão e dá um sinal.